de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16 a seguir. Será, o irmãozinho já está ali, já está até colocando que ele é rápido no gatilho ali, né, irmãos? A glória de Deus. Eu estou com um problema aqui, a internet hoje está caindo, só te pedir para ligar lá para a Conecta, lá para ver, porque só a graça, né, irmão? Só a graça. Hoje deu um apagão aqui nessa região aqui, eu não sei se deu lá para o centro, mas aqui deu um apagão. E quando dá apagão, se apaga é tudo também. Depois custa voltar tudo ao normal, só Deus na causa. Só Jesus, né? Aí volta lento, né? E eu já não gosto de voltar rápido, aí que eles faz hora mesmo para voltar, né? Desculpa do apagão. Irmãos, versículo de número 16 diz assim: ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentis. Fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Podemos tomar seu assento nessa noite? Assim, a noite está bastante, hoje está até melhor, né? Estava muito mais frio esses dias do que hoje. Ontem estava um frio, só a graça de Deus. E hoje está mais ou menos, mas mesmo assim está frio, né, irmãos? E mesmo assim a gente ainda está tremendo aí. Eu estou vendo que irmãos está até encolhidinho aí, por causa do frio. Irmão, primeira coisa assim, falar de Paulo, nós vamos ver que Paulo era um homem totalmente, vamos dizer assim, se fosse hoje, nos nossos dias atuais, ele seria um poliglota. O que é? Uma pessoa que tinha um conhecimento muito avançado, conhecia mais línguas, a cultura dele era muito mais ampla, né? Quando eu falo cultura, eu estou falando questão social, porque todos nós temos cultura, né? Porque às vezes você pode ser uma dona de casa, não saber nem ler nem escrever, mas você tem aquela cultura sua ali, que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe. Mas Paulo era uma pessoa que conseguia, né, ter um abrangente muito maior do que qualquer um possa pensar. Paulo não era qualquer pessoa. Tanto que quando Paulo é escolhido, que Deus chama Paulo, Deus designa ele para quê? Para pregar para reis e para os gentis, porque era muito complicado para Pedro fazer isso. Porque a primeira coisa que Pedro, ele não tinha uma preparação, vamos dizer assim, social, dizer assim, letrado, não que ele não sabia ler e escrever, porque ele sabia ler e escrever, né? Muitos podem falar que os discípulos não sabiam ler e escrever, é mentira, ele sabia ler e escrever, né? Eu posso saber ler e escrever, mas às vezes tem uma preparação como um advogado, como uma pessoa que se preparou para ser médico, ou em outra função, para ser um engenheiro, ou outra função, é muito diferente, E Paulo, irmão, segundo os historiadores, ele estava estudando para ser um Herodes na vida. Ele não estava estudando para ser uma pessoa qualquer, ele estava sendo ali com Gamaliel, ele estava tendo um preparo para ir muito mais além do que todo mundo podia pensar. O projeto de Paulo não era só defender as leis judaicas, mas era, acima de tudo, poder se tornar um governador, tornar alguém ali no meio até político. Por isso que quando Paulo se converte, há um alvoroço muito grande, há algo assim que causa um impacto muito grande. Talvez foi a carta que o Senhor Jesus tinha na manga, e ele joga na mesa ali, vamos dizer assim, né? E faz que todo mundo fica ali olhando, né? Perplexos, vendo Paulo agora, que matava os cristãos, servindo a Deus, servindo o Senhor. Então nós podemos perceber muito grande que Paulo não era uma pessoa qualquer, ele não era um mérito pescador, ele era uma pessoa formada nas melhores, dizer assim, naquela época, né? Não estou se me recordar se tinha faculdade, mas é claro que tinha um ensino bem avançado, mas das melhores faculdades daquela época. Paulo era um homem bastante instruído, a palavra dele tinha peso, amém, irmãos? Tanto que quando ele vai pedir carta, você não vê ninguém hesitando dar carta a ele. Eles entregam a carta na mesma hora. Quando ele falou assim, me dá a carta para mim ir para Damasco, para mim ir para tal lugar, aonde que eu encontrar alguém fazendo tal coisa, né, servindo essa seita, né, chamando o caminho, né, do Senhor de seita, eu vou matar, vou levar preso. Eles nem hesitaram, eles entregaram para ele, porque eles já tinham uma confiança. Ele era uma pessoa pública, uma pessoa que tinha um peso ali diante dos soldados, peso diante da sociedade. E no caminho de Damasco ele vai o quê? Ele vai confrontar, ele vai se chegar, ele vai encontrar o Senhor Jesus.
de uma forma tremenda. Olha que quando Paulo estava no caminho de Damasco, a Bíblia diz para nós que uma luz apareceu, né? A gente vai desmiuçar isso aí, que um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Lucas, ele está apanhando um apanhado ali rápido, né? Mas a gente vai ver na defesa de Paulo, né? Quando Paulo está ali com o rei Agripa, ele vai falar sobre isso, ele vai colocar algo muito tremendo ali naquele momento, e vai dizer o seguinte: olha, que no caminho de Damasco o Senhor apareceu para ele, e Jesus, irmão, falou para ele o seguinte: olha, Paulo, duro é para ti ressuscitar, né? Quer dizer, duro é para ti, meu filho, me enfrentar. Duro é para ti você dar soco na ponta de lança. Duro é para ti. Quer dizer, Paulo, o Senhor estava dando ali um ultimato a ele. Falou: Paulo, não adianta, você pode espernear, pode querer fazer o que quiser, mas lutar contra mim é muito difícil, é muito complicado. E a Bíblia diz que Paulo cai ali, cego ali no chão, e fica ali, né, por 3 dias ele é levado para uma determinada hospedaria ali, e ele disse, não enxergando, fica 3 dias cego. Então a Bíblia vai dizer para nós que ele jejuou, né, que ele nem conseguia comer, ele ficou numa situação terrível, ele ficou numa situação complicada, e quando tem os 3 dias, a Bíblia diz que Deus envia um homem chamado Ananias. O Senhor Jesus aparece para Ananias e fala para Ananias: Ananias, vá, né, a rua tal, número tal, porque lá tem um homem lá, e este homem eu farei dele um vaso. Agora escuta aqui algo muito tremendo, irmão. A gente vai ver Ananias questionando com Jesus: Senhor, mas esse cara já matou um monte de gente por causa do Senhor. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque muitas vezes é da onde nós achamos que não vai ser bênção para a nossa vida, é ali que vai sair bênção para a nossa vida, amém, irmãos? Se Ananias tivesse retrucado com Jesus, falado com Jesus: eu não vou lá de maneira alguma, isso é loucura, aquele cara lá tem que morrer. Porque, irmão, eu tenho certeza que muitas pessoas que Ananias conheceu foi morto através de Paulo. Paulo executou. Paulo era um carrasco, era um executor ali naquele momento. E aquele instante ali, agora Paulo está cego e Jesus está falando para Ananias: vai até ele, coloca a mão sobre eles. Coloca a mão para ele. Olha, você vê a coisa mais tremenda, irmão Ramon. Você já imaginou você ter que ir naquela pessoa que está causando um mal tremendo? As pessoas que você ama, talvez a sua família. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar a mão sobre ele e orar. É muito complicado. Nós começamos a ver uma história que a igreja ali está relutando agora, não querendo. Mas a Bíblia diz para nós que o Senhor olhou para Ananias e falou: Ananias, vou te falar uma coisa, esse cara, ele não vai ser um homem comum. Porque Paulo não foi chamado para ter casa, ele não foi chamado para ter carro, ele não foi chamado para ter uma poupança cheia de dinheiro. Paulo foi chamado para sofrer, aleluias. Paulo foi chamado para ser prisioneiro, e a Bíblia vai dizer para nós que ele foi chamado para ser prisioneiro de Cristo, aleluia. Ele não tinha como escapar, aleluias. Porque muitos de nós, irmãos, estamos aqui porque nós sentimos no nosso coração, quando chegamos aqui, nós chegamos com o intuito de quê? De receber uma bênção, sim ou não, irmãos? E nós olhamos e falamos: não, eu vou servir o Senhor porque o Senhor me abençoou. Paulo é o contrário. Paulo, a bênção dele se transformou em cadeia para ele, prisão para ele. Você já imaginou, irmão, você sendo algemado, levado, arrastado? Então, olha como é que a situação de Paulo. A Bíblia diz para nós que foi um homem que conseguiu pregar em vários lugares, formar várias igrejas. E no momentos da vida dele, houve embate dentro da igreja, embate fora da igreja. Por causa de quê? Porque lá fora da igreja, o mundo estava tentando descreditar a palavra de Paulo. Nós vamos ver lá em Atenas, quando ele está ali pregando a palavra de Deus, aquela jovem, adivinha, né? Que o Espírito sai dela. A Bíblia diz que os senhores dela automaticamente fez o que, irmãos? Fez uma pressão sobre Paulo. Levaram Paulo para a prisão. E ele foi o que? Chicoteado ali naquela prisão. A ponto que o Senhor Deus, à noite, caminhou sobre aquela prisão, tremeu aquela prisão, jogou as cadeias por terra. E a Bíblia vai falar para nós que Paulo não fugiu, mas ele permaneceu ali.
a ponto de um homem, um carcereiro que tomava conta de Paulo, ele suplica Paulo, né, que ele vai tentar se matar. Quando ele pega a espada para matar a si próprio, para suicidar o carcereiro, Paulo fala para ele: calma, meu filho, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Porque o servo de Deus não foge da batalha, irmão. O servo de Deus espera em Deus, amém, irmãos? Às vezes nós queremos fugir porque é natureza nossa, né? Às vezes você quer bater em retirada diante de um problema, diante de uma dificuldade, é fácil, porque é natureza nossa, sim ou não? Existe aqueles que vai falar assim: vamos fugir, que é melhor, vamos correr, que é mais tranquilo. Mas ali a Bíblia diz que Paulo ficou ali. E Paulo vai escutar uma coisa muito profunda daquele carcereiro, dizendo: o que eu faço para ser salvo? E ele vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluias, louvado seja Deus. Olha que coisa mais profunda e mais profética, irmão. Paulo agora não estava ganhando só uma pessoa, mas ganhando uma família inteira, porque naquela noite aquele carcereiro levou ele para a casa dele e cuidou das feridas dele. Aleluias. Agora você imagina você que foi chicoteado por alguém, você que foi machucado por alguém, você que foi ferido por alguém, e num momento desse, que você vê aquela pessoa em desespero, querendo suicidar, irmã Simone, você fala com ela: calma, para, eu estou aqui. Aleluia. Você já parou para pensar nisso, irmão? Coisa mais tremenda, pastor André, é isso na nossa vida. Porque aquele carcereiro, ele com certeza participou dos açoites em Paulo. Com certeza ele maltratou Paulo, quando Paulo foi colocado ali sobre aquelas prisões. Mas, irmão Renato, a Bíblia diz para nós que Paulo olhou para a vida dele, e Paulo diz para ele: não faça nada, nós estamos aqui. Aleluia. Você está vendo qual que é a decisão de um servo de Deus, irmão? A decisão de olhar assim e falar assim: peraí, eu não vou deixar, porque Paulo podia estar bem ali dentro, falando assim: agora houve o terremoto, as cadeias caiu da minha mão, e agora eu vou fazer o quê? Vou deixar esse cara morrer, irmã Adriana. Ele quer suicidar, é problema dele, mas ele falou: não, nós estamos aqui. Você está entendendo, irmãos? Às vezes na nossa vida nós precisamos ter essa visão do que Deus quer para nós. Inimigos você vai ter dentro da sua casa e fora da sua casa. Inimigo você vai ter em todos os lugares que você pisar, vai ter inimigos, porque o diabo, ele não vai deixar de ser diabo, irmão. Enquanto o céu não vier, enquanto nós não for levado para o Senhor, enquanto nós não estiver com o Senhor, enquanto, irmão Renato, você não estiver caminhando no Senhor, vai haver inimigos que talvez você nem gerou eles, talvez simplesmente por você andar, por corte do seu cabelo, pela roupa que você veste, pelo jeito que você fala, você vai ter inimigos, e isso é natural. Então, às vezes você porque por carro que você anda, pelo emprego que você trabalha, enfim, irmão Ramon, sempre haverá inimigos. Nunca nós vamos conseguir, irmão, dar um basta nos nossos inimigos. Eles sempre estarão lá, fazendo frente para nós. Sempre estarão lá. É por isso que Paulo estava ali observando e dizendo o seguinte: olha, aquela vida daquele carcereiro valia a pena ele esperar amanhecer, esperar o dia clarear, para que aquele carcereiro fosse salvo. Às vezes na nossa vida nós também precisamos entender isso. Talvez você está enfrentando uma luta dentro da sua casa, talvez você esteja enfrentando um julgamento dentro da sua casa, talvez você está dizendo: eu não aguento mais. Talvez pessoas estão te aferindo como se nunca tivesse feito nada de errado. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, Deus é com a tua vida, Deus vai estar contigo até no final, aleluia. E Deus vai te dar vitória, se você permanecer na presença do Senhor. Se você permanecer. Porque Paulo poderia ter fugido daquele lugar, mas ele preferiu o quê? Esperar, aleluias. Escute aqui uma coisa tremenda, a Bíblia diz que Paulo atravessa aquele momento, igreja que ele criou, igreja que ele levantou, homens que ele ganhou para Jesus, e a Bíblia vai falar para nós que ao longo do tempo, eu não vou entrar nesses méritos, que ele foi perseguido por essas próprias igrejas, a ponto de ele dizer, falar assim: olha, eu sou muito mais, fiz muito mais do que todos os outros apóstolos, amém, irmãos? Paulo está fazendo uma defesa ali em Coríntios à toa, não estava fazendo uma defesa em Gálatas à toa, ele estava dizendo: fiz muito mais que qualquer um dos apóstolos, pode escrever, olha aí que eu fiz muito mais,
né? Porque naquele tempo eles acreditavam que somente os apóstolos eram aqueles que andaram com Jesus. Só aqueles que comeram com Jesus, aqueles que estavam no tempo quando Jesus estava em carne aqui. Mas Paulo vai falar, fiz isso muito mais, pode olhar para ver. A Bíblia vai dizer para nós que ele repreende Pedro na cara, quando Pedro chega ali, né, num determinado local, e ele faz distinção dos gentios. Aí Paulo chega e fala, Pedro, não é assim que se faz. Então a Bíblia diz que Paulo chamou a atenção de Pedro. Só para os irmãos terem ver o peso da vida deste homem, o peso que esse homem enfrentou, o peso que esse homem, ele simplesmente caminhou ali, que ele andou ali. Mas uma coisa é certa, esse homem sabia em quem estava crendo, em quem ele estava confiando. Amém, irmãos? E agora Paulo está no finalzinho da sua vida. Paulo está agora nos últimos dias da sua vida. Porque é fácil eu e você saber assim, se eu vou morrer amanhã ou não. Nós não sabemos, sim ou não, irmãos? Mas Paulo sabia que ia morrer. Paulo estava determinado o dia da morte dele. Paulo estava no corredor da morte. E a Bíblia vai falar para nós que na primeira vez que Paulo foi levado a uma audiência, irmão, todo mundo abandonou Paulo. Na primeira audiência, pastor André, os amigos que estavam do lado dele, as pessoas que diziam amigo dele, bateu em retirada. Olha só, irmã Lili, coisa tremenda. Às vezes nós sentimos sozinhos diante de uma situação. Às vezes nós sentimos que nós somos a primeira pessoa a passar por certas situações. Mas a Bíblia está relatando que é a primeira vez, irmã Carla, que ele foi ali, diante de um juiz, para ser ali, né, apreciado ali o seu julgamento, apreciado a sua causa. A Bíblia fala para nós uma coisa, irmão, que todos o abandonaram. Todos fugiram, todos foram embora para suas casas, e ele ficou o quê? Sozinho. Ninguém estava lá para dizer, Paulo, estou contigo, aleluias. Paulo, eu vou contigo. Ninguém estava lá para falar isso com ele, pelo contrário, todos fugiram, todos sumiram, e ele ficou o quê? Sozinho. Ele ficou ali diante dos seus julgadores, sozinho. Mas olha que coisa mais tremenda que Paulo vai falar para nós, irmão. Paulo falou assim, olha, ele vai olhar e vai dizer que o Senhor estava com ele, aleluias. Você está entendendo isso, irmão? Você precisa colocar isso no seu coração. Às vezes, irmã Liliane, nós precisamos só do Senhor estar conosco, aleluias. A convicção dele está conosco, porque amigos vão te deixar, familiares às vezes vão te deixar, pessoas vão virar as costas para você, mas se você estiver com o Senhor, Ele vai estar contigo, aleluias. E a melhor defesa nossa é Deus, aleluias. A melhor defesa nossa é Deus, porque Ele vê além do que eu posso ver e você pode ver, irmão Fábio. Ele viu o amanhã seu. Eu posso estar vendo só o presente e o passado, se alguém me contar. Mas Deus, irmã Simone, viu o amanhã. Aleluias. Olha o que Paulo está falando ali. Paulo podia estar ressentido, com raiva. Paulo podia estar dizendo assim, mas todo mundo me deixou, todo mundo fez isso comigo. Paulo poderia estar criando uma expectativa de ira, de ódio, de raiva, porque as pessoas que estavam comendo com ele, as pessoas que estavam abraçando ele, tinham abandonado ele. Mas não, Paulo estava dizendo, o Senhor esteve comigo, aleluias. Às vezes nós precisamos pôr prioridade na nossa vida, de saber que Deus tem que estar conosco, que Deus tem que estar com a nossa vida. É nisso que nós temos que ter a certeza, é nisso que nós temos que ter a convicção, meu irmão, do Senhor estar conosco, do Senhor estar presente na nossa vida, porque não adianta nós deixarmos criar por situações no nosso coração. E olha que Paulo estava ali dizendo o seguinte, olha o que ele está dizendo, irmãos, ele vai aprofundar e vai dizer bem claro, ninguém me deu assistência. Então Paulo está dizendo assim, ó, ninguém, mas ninguém me deu assistência. As irmãs que são advogadas aqui na igreja sabem muito importante a assistência, sim ou não? Da pessoa que está ali sendo julgada, fala a verdade.
Ele está dizendo que ninguém deu assistência a ele, nem os seus amigos, nem aquelas pessoas que diziam que ele era bonzinho, ninguém deu assistência a ele estava sozinho ali. Mas escuta o que ele está dizendo aqui, irmãos. O Senhor, porém, esteve do meu lado, aleluias, me apoiando, oh glória a Deus, aleluias. Deus está do seu lado, meu irmão. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: Deus está te apoiando, aleluias. Deus está te apoiando. Olha que coisa tremenda, pastor André. Deus está te apoiando. Às vezes isso falta na nossa vida. Às vezes lá no seu emprego, que você está sendo perseguido para aquele fulano de tal, para aquela fulana de tal. Talvez você que está às vezes achando que você está sendo perseguido ali naquela rua que você mora, no bairro que você mora. Talvez você está precisando, está achando que as pessoas te deixaram, que as pessoas te abandonaram, mas eu quero dizer para você, o Senhor Deus nunca vai te abandonar, aleluias. Nunca vai te abandonar. A Bíblia diz para nós que nós possamos ser infiel, mas Ele é fiel, aleluias. Você entende isso, hein, meu irmão? Quando o filho pródigo volta para casa, o que aconteceu? O pai fez uma lista do que ele fez de mal? Não. A Bíblia diz que ele abraça ele, coloca uma nova roupa nele, um anel no dedo, diz assim: está tudo tranquilo, aleluias. O meu filho que estava morto viveu, estava perdido, foi achado, aleluias. Você entende? Quando eu e você dobramos o nosso joelho, voltamos nossos olhos para o nosso Deus, irmão, Ele é fiel para levantar e Ele é fiel para agir na tua vida. Você não está sozinho, você tem alguém que te apoia, e esse alguém é o Senhor Jesus. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor Jesus aqui nessa noite. Aplaude bem forte, igreja. Aplaude bem forte, porque o Senhor Jesus te apoia. Aleluias. Aleluias. E quando Paulo está escrevendo isso, Paulo estava falando uma coisa tremenda, irmão. Pessoas tinham deixado ele, pessoas tinham abandonado ele, pessoas tinham afastado dele, pessoas tinham perseguido ele. E nós vamos perceber que Paulo está falando isso aqui, porque quando a gente voltar um pouquinho para trás, a gente vai dizer que ele vai falar assim, que olha, ele está falando sobre a morte dele, falando: ó, combati o bom combate, guardei a carreira, agora só me resta, né, a bênção, só me resta estar lá na glória com Deus. Ele estava dando uma despedida para Timóteo, mas agora ele estava dando um relato para Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, eu não fui assistido por ninguém, ninguém me deu assistência nenhuma, eu fiquei sozinho, mas o Senhor me deu apoio, o Senhor estava comigo, aleluias. Escuta aqui que ele está dizendo aqui, mais profundo ainda, para Timóteo. Ele vai dizer assim, olha, aleluia, ele diz assim: e me fortaleceu. Amém, irmãos? É nisso que às vezes nós nos estamos em pé aqui, é nisso que você está em pé às vezes na sua vida. Às vezes você enfrenta tanta luta, você enfrenta tantas lágrimas, tantas coisas, que você fala assim: eu não sei como eu estou em pé. É porque Deus tem te fortalecido, aleluias. O Senhor estava apoiando Paulo, mas ao mesmo tempo o Senhor estava fazendo o quê? Fortalecendo ele, para ele enfrentar aquela empreitada, enfrentar aquele desafio, amém, irmãos? Então, às vezes, você que está aqui hoje dizendo assim: pastor, não aguento mais, estou fraco, não aguento. Eu quero dizer, o Senhor te fortalece, aleluias. Levante a sua mão e tome posse disso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tome posse. O Senhor te fortalece, aleluias. O Senhor te enche. O Senhor derrama graça sobre a sua vida, o Senhor derrama bênção sobre você. E Ele vai dizer o seguinte, irmãos: para que o quê? Para que por mim fosse cumprida a pregação e ouviste todos os gentis. Fiquei livre, aleluias, da boca do leão. Quando Paulo, irmão, quando o próprio Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai escrever, ele vai dizer assim, olha, perdão, Tiago não, Pedro, que ele vai dizer que o diabo, ele está ao nosso redor rangindo como o quê, irmãos? Como leão, tentando nos tragar a todo momento. Por causa de que Paulo agora está referindo o seguinte, ó, fui livre da boca do leão, porque os seus adversários eram tão grandes,
As pessoas queriam que ele morresse ali naquela hora, eles queriam que ele, na primeira audiência que ele teve, no primeiro julgamento, eles já queriam a morte dele, eles queriam que ele fosse morto. Só, irmão, tudo há um tempo determinado para Deus. Seus inimigos podem querer tudo de você, só tem uma coisa, irmão, os seus inimigos não podem parar o projeto de Deus na sua vida, aleluias. O plano que Deus tem na tua vida, os teus inimigos não podem parar. Eles podem rungir, eles podem espernear, eles podem fazer o que quiser contigo, mas o plano que Deus tem na tua vida vai se cumprir, porque Deus é na tua vida, amém, irmãos? Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite, aplaude bem forte o nosso Deus, porque o plano de Deus na sua vida vai se cumprir, aleluia. Põe isso dentro do seu coração, põe isso dentro da sua vida. Quando você colocar isso, enfrentar as lutas, enfrentar as pelejas, os seus inimigos verão você brilhando, porque Deus tem um plano na sua vida. O projeto daqueles inimigos era o quê? Destruir Paulo, matar Paulo. Mas nesse primeiro julgamento, Paulo ganhou muitas almas para o Senhor Jesus naquele primeiro julgamento, porque ele expressou o que ele sentiu e o que ele viu e como foi o chamado dele, o testemunho dele, irmão, foi capaz de convencer muitas pessoas ali naquele dia, porque Paulo não ficou ali choramingando, chorando, porque às vezes nós seres humanos é assim, irmão, nós gostamos de sentir mesmo assim, às vezes a gente sentimos carnalmente, eu vou dizer assim, ó, pastor Carlos aqui, vou dizer pastor Carlos aqui, deixar bem claro, né? Às vezes quando a gente toma aquela flechada, a gente dá aquela baqueada, sim ou não? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que é? Sair? Embora. Sim ou não? Mas aí vem na nossa mente, ao mesmo tempo, dizendo assim, olha, quem me chamou? Quem que me comissionou? Quem que me garantiu? Sim ou não, irmãos? Aí você se estabelece, fica de pé novamente. É isso que Paulo estava dizendo aqui. É isso que Paulo estava falando, que ele foi livre da boca do leão. Muitos queriam destruir ele, muitos queriam matar ele, muitos queriam acabar com a vida dele. E vai dizer aqui mais para frente, que até mesmo gente dentro da igreja, né? Demas, um amigo dele, que estava com ele, abandonou ele, foi embora para Tessalônica, levando uma palavra totalmente fora do projeto de Deus. Foi contra ele lá dentro. Então nós vamos ter sempre inimigos contra nós. E é nisso que eu quero acordar você aqui nessa noite, irmão. Porque Deus vai te dar vitória se você permanecer com a visão e voltada para o Senhor. Eu vou usar uma frase que eu vi hoje, nesta manhã. É agora, não pode ser amanhã. É hoje que você tem que tomar uma direção na sua vida. É agora que você tem que começar a levantar e dizer, Deus está comigo, Deus está na minha vida. Não adianta você esperar por pessoas. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas, irmão Lília, vai fazer você chorar. Irmã Adriana, pessoas vão fazer você chorar. Se alguém estiver espelhando em fulano e beltrano, você pode esperar lágrimas. Mas se você estiver, irmão, voltado com seus olhos para o Senhor Jesus, Ele vai levantar e vai te fortalecer e vai te garantir a vitória. É isso que eu e você precisamos entender. É isso que eu e você precisamos compreender. Que nós temos um Deus que participa da nossa vida. Um Deus que conhece o nosso coração, meu irmão. Um Deus que sabe quando eu e você na presença dele se posiciona. Um Deus que realmente, irmão, ele muda a nossa história quando eu e você olhamos para ele. É isso que Paulo estava dizendo, olha, o Senhor me livrou da boca do leão. Talvez você nem, se a gente pudesse imaginar a guerra que está em volta nossa, irmão, você viria Deus te livrando toda hora da boca do leão, amém, irmãos? Toda hora o Senhor te livrando, lá no seu emprego, lá onde você trabalha, na rua que você caminha. Porque, irmãos, o ser humano, ele não entende, ele não compreende que ele tem um Deus que trabalha para ele. Um Deus que age na sua vida, um Deus que te conhece, um Deus que te compreende, um Deus que te entende, um Deus que sabe quem é você. Um Deus que olha para dentro de você e sabe quem é você. Porque eu posso aqui estar pregando, os irmãos me olhando, e imaginar um montão de coisas de mim. Ter um monte de coisas, se eu sou certo, se eu estou errado, se eu estou isso, se eu estou aquilo. Mas Deus conhece, como também conhece você.
É por isso que nós não precisamos ter medo. Porque quando Jesus falou assim, olha, orar, irmã Dirlene, em espírito e em... Sabe por quê? Porque Deus conhece. Deus sabe se a pessoa é falsa, se a pessoa é sorrateira, se a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Deus sabe, Deus conhece. Então não adianta ninguém chegar diante de Deus e chegar ali e começar a querer criar uma desculpa. É por isso que ele está dizendo para aquela mulher. Aquela mulher, ele estava sozinho com ela no meio do mato. A Bíblia diz que ele estava sozinho no meio do mato com aquela mulher, sozinho. Uma mulher prostituta que já tinha 5 maridos, e o marido que ela estava com ela não era dela. E ele estava dizendo para ela, em verdade e em espírito. Ele estava dizendo, o modo de orar é dessa forma. O modo de orar não é deduzir, mas é dessa forma. Então eu quero dar 1 minutinho para você que está aqui hoje, a fechar os teus olhos e fazer aquela oração verdadeira para o Senhor. E às vezes porque alguém pergunta assim, pastor, por que o senhor não motiva a igreja a orar em voz alta? Ô irmão, eu até poderia motivar a igreja a orar em voz alta, mas muitas vezes as orações de voz alta não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa, porque a pessoa não tem coragem de jogar no ventilador o que ela faz. Então é melhor ela falar com Deus diretamente do que ela maquiar algo que ela não vive, sim ou não, irmãos? Ah, meu Deus, eu te adoro, eu levanto de madrugada, a pessoa dorme até meio-dia e fala que levanta de madrugada, não levanta nada para orar, sim ou não? Aí na oração, orando, a pessoa pega e quer falar, porque ela quer atingir o outro que está do lado dela, né? Quer mostrar para o outro que ela é uma pessoa. Não, irmão, não precisa disso não. É você e Deus, amém? É você e Deus. Então eu quero te dar, você fechar os teus olhos aí agora e você fazer a sua oração. E você falar com Deus. Você falar com o Senhor. Deus, o Senhor é bom demais. Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que... Você permitir. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Deixa o Senhor falar. Fala com Deus agora. Sei que é muito difícil às vezes. Deixa o Espírito Santo tomar você. Deixa o Espírito Santo te encher aqui nessa noite. Talvez você está sentindo sozinho, abandonado. Talvez você está sentindo perseguido. Talvez você está sentindo uma pessoa. Eu quero convidar você, meu irmão, a fechar os teus olhos e falar, Senhor, tu conheces, tu sabes, tu sabes. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Aleluias. Fala com Deus agora, irmãos.